Às 14h32 do dia 23 de outubro de 1942, nas ruínas da fábrica de tratores de Stalingrado, sob um céu cinzento carregado de flocos de neve fina, a temperatura marcava 4 graus Celsius. O terreno era um labirinto de concreto despedaçado, vigas de aço retorcidas e pilhas de entulho que chegavam a 2 metros de altura, com o solo enlameado e escorregadio por causa do degelo recente. Vassili Zaitsev, 28 anos, sargento do Exército Vermelho, atirador de elite com 2 anos de experiência na frente oriental, posicionava-se no 3º andar de um prédio semi-destruído. Ele media 1,75 metros, pesava 70 quilos, com uma ferida superficial no ombro esquerdo de um estilhaço de 3 dias antes, que latejava sob o uniforme encharcado de suor e poeira. Seu rifle era um Mosin Nagant M809-130, calibre 7. 62,54R, peso de 3 quilos, alcance efetivo de 400 metros em condições ideais, mas reduzido para 300 metros pela visibilidade baixa e pelo vento de 15 km/h vindo do Volga. Zaitsev ajustava a respiração. Inspirava por 4 segundos. Contava até 7 na expiração, como treinado em 200 horas de prática repetitiva nos campos de treinamento perto de Moscou. Seus dedos, calejados por milhares de disparos, verificavam o pente de 5 cartuchos, cada um com velocidade de saída de 865 metros por segundo. Ele se agachava atrás de uma parede rachada, o olho direito colado à mira PU de 3,5x, focalizando a 250 metros de distância. O inimigo avançava, uma companhia alemã do 6º Exército, 120 homens estimados, equipados com MP-40 de 9mm, peso 9 quilos, cadência de 500 tiros por minuto, e MG-42 de 7. 92,57mm, peso 6 quilos, capazes de 200 disparos por minuto. Eles moviam-se em formação de assalto, 20 metros entre pelotões, cobrindo o flanco leste da fábrica. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo rangido ocasional de botas no entulho. Zaitsev calculava: vento lateral de 10 graus, umidade relativa de 85%, que afetava a trajetória em 5.000. Seu coração batia a 80 pulsos por minuto, controlado pela rotina de exercícios diários que havia reduzido sua frequência de 110 para isso em situações de estresse. Ele mirava o oficial à frente, um tenente de 32 anos, chapéu de aço M35 a 248 metros. Pressionava o gatilho suavemente, 2 quilos de resistência. O disparo ecoou seco, 600 joules de energia cinética atingindo o crânio em 0,3 segundos. O tenente caiu para trás, sem grito, o sangue misturando-se à neve em um raio de 1 metro. Imediatamente, o pelotão alemão parou. 15 segundos de confusão. Os soldados se abaixavam, varrendo o ar com rajadas de MP-40. 30 balas por magazine, desperdiçando 20% em ângulos errados. 2 homens avançavam para cobrir o corpo, mas Zaitsev já recarregava, ciclo de 8 segundos para inserir o pente. Seu segundo alvo, um sargento a 220 metros, carregando um lançador de granadas Panzerfaust de 3 quilos, alcance 60 metros. Respiração controlada novamente. Disparo. Impacto no peito. Perfuração de 15 centímetros de profundidade. O homem rolava downhill por 4 metros. Inerte. A reação veio em ondas. Aos 45 segundos do primeiro tiro, o MG-42 alemão abria fogo de uma posição elevada a 180 metros, cuspindo 150 balas em 12 segundos, fragmentos de concreto explodindo a 2 metros de Zaitsev. Ele se movia 3 metros para a esquerda, arrastando o rifle pelo chão irregular, o ombro ferido sangrando 50 metros. O inimigo cometia o erro inicial. Fogo concentrado em uma janela vazia, ignorando as sombras laterais. Uma falha comum em doutrinas de assalto urbano que priorizavam velocidade sobre varredura. Zaitsev contava os intervalos.
10 segundos entre rajadas inimigas, tempo suficiente para reposicionar. Aos 60 segundos, o terceiro disparo. Um atirador alemão com carabiner 98K, calibre 7, 92,57 mm, peso 3, 9 quilos. Mirava de um telhado adjacente a 150 metros. Zaitsev antecipava pelo brilho da mira, ajustando 0,2000 para o vento. O tiro acertou o ombro direito do alemão, fraturando a clavícula, o rifle caindo 5 metros abaixo. O homem gritava baixo, um som abafado pelo caos crescente. Agora, o pelotão alemão se dividia, 40 homens flanqueando pela direita através de um corredor de entulho de 50 metros de comprimento, enquanto outros 30 se entrincheiravam atrás de um tanque T-34 destruído, sua torreta de 26 toneladas servindo de escudo. Zaitsev sentia a umidade infiltrando o casaco, temperatura corporal caindo para 36,5 graus. Mas sua rotina mantinha o foco. 500 horas de simulações em neve idêntica o haviam condicionado. Quarto disparo, aos 75 segundos. Um soldado de infantaria, a 120 metros, carregando 10 quilos de munição extra, caía com um tiro na perna. Hemorragia de 200 ml por minuto, fora de combate. O inimigo adaptava. Um oficial ordenava granadas de mão, Steel Hand Granate, modelo 24, raio de fragmentação 15 metros, arremessadas em arco de 30 metros. 2 explodiam a 8 metros de Zaitsev, estilhaços de 6 gramas cada ricocheteando na parede. Um cortando sua bota e ferindo o tornozelo em 2 centímetros de profundidade. Aos 85 segundos, o quinto e último cartucho. Zaitsev mirava o atirador de metralhadora a 100 metros, o MG-42 superaquecendo após 250 disparos, cano a 200 graus Celsius. O tiro perfurou o escudo improvisado de uma placa de metal de 5 mm, atingindo o pescoço, seção da carótida, morte em 10 segundos. O pelotão alemão, agora com 112 homens operacionais, 8 baixas confirmadas em 90 segundos, hesitava. Relatos de rádio chegavam fragmentados. Sniper invisível, perdas em 7,5% da força. Mas a falta de precisão alimentava a paranoia, com soldados trocando olhares em 20 metros de distância, sussurrando sobre um fantasma nos escombros. A pressão escalava. Um segundo pelotão alemão, 80 homens, aproximava-se pelo norte 300 metros afastado, com cães de rastreio e flares de sinalização para iluminar as sombras. Zaitsev recuava 10 metros para um porão adjacente, o rifle vazio, mãos tremendo levemente por hipotermia incipiente. Seus 90 segundos haviam custado 12 vidas inimigas diretas. Mais 18 feridos indiretos por pânico e fogo amigo, um índice de letalidade de 1:10 contra uma força superior em número e armamento. O silêncio retornava, mas agora carregado de ecos. O vento uivava, carregando o cheiro de cordite e sangue fresco. Para quem acompanha análises táticas como esta, inscreva-se no canal para receber notificações de novas reconstruções históricas. O terreno da fábrica, com suas 50.000 toneladas de detritos, tornava a caça imprevisível. Zaitsev esperava, imóvel, enquanto o inimigo se reorganizava. Seus erros iniciais. Subestimação da visibilidade em entulho, custando o primeiro terço da companhia em menos de 2 minutos. Às 14h45, do mesmo 23 de outubro de 1942, o porão da fábrica ecoava com o gotejar distante de água infiltrada pelas rachaduras no teto de concreto a 5 metros acima. A temperatura interna caía para 2 graus Celsius, com umidade de 92% que condensava no ar parado, formando gotas nos canos expostos de 10 centímetros de diâmetro. Zaitsev, agora com o tornozelo inchado em 3 centímetros pelo estilhaço, sentava-se contra uma parede de tijolos semi-desmoronada, o Mosin Nagant desmontado parcialmente sobre os joelhos para limpeza rápida.
O cano esfriava de 80 graus para 40 em 2 minutos, enquanto ele passava um pano oleado nas ranhuras, removendo 15 gramas de resíduos de pólvora acumulados em 5 disparos. Sua experiência de 18 meses em emboscadas urbanas, totalizando 450 alvos confirmados, ditava o ritmo. Pausas de 30 segundos para escuta, alternadas com verificação de munição reserva. 2 pentes extras de 5 cartuchos cada, escondidos no cinto de couro gasto. O segundo pelotão alemão, 80 homens da 295ª Divisão de Infantaria, avançava pelo norte a 250 metros, divididos em 3 grupos, de 25, 30 e 25, com intervalos de 15 metros para evitar fogo enfileirado. Equipados com 12 cães pastores alemães, raça de 35 quilos cada, treinados para farejar suor humano a 100 metros em vento baixo. E flares de sinalização tipo NB39, peso 0, 5 kg. Alcance de iluminação de 200 metros por 45 segundos. O oficial comandante, um capitão de 38 anos com 5 anos de serviço na Wehrmacht, ordenava por rádio em código Morse: varredura em leque, priorize flancos elevados. O terreno ajudava o inimigo, um caminho de entulho de 40 metros de largura, com pilhas de metal retorcido a 5 metros de altura, forçando Zaitsev a limitar movimentos a 2 metros por minuto para evitar ruídos acima de 20 decibéis. Zaitsev ouvia os primeiros sinais, latidos abafados a 200 metros, ecoando por 10 segundos antes de silenciarem sob comandos sussurrados. Ele remontava o rifle em 45 segundos, ciclo treinado em 150 repetições semanais, e subia uma escada improvisada de vigas de 3 metros, emergindo em uma sala adjacente no primeiro andar. Posicionava-se atrás de uma pilha de caixas de munição vazias, 2 metros de altura, o olho na mira ajustada para 150 metros. O vento agora soprava a 18 km/h, desviando trajetórias em 7.000, um fator que ele compensava girando o corpo 5 graus à esquerda. Seu pulso estabilizava em 85 batimentos por minuto, apesar da perda de 100 ml de sangue total das feridas, mantida pela compressão manual com um trapo de 20 centímetros. Aos 14h50, o primeiro flare subia, uma estrela vermelha de 500 candelabros, iluminando um raio de 150 metros, projetando sombras longas de 10 metros nas paredes. Os alemães avançavam em crawls de 5 metros por minuto, MP-40 em mãos, com 32 cartuchos por carregador, mas hesitavam em disparos iniciais para preservar munição. Doutrina que economizava 40% em assaltos noturnos, mas aqui custava a exposição. Zaitsev mirava o cão líder. A 180 metros, animal de 40 quilos com coleira de metal tilintando a 5 metros de distância do handler. Respiração. Inspiração de 4 segundos, pausa de 3. Gatilho pressionado. O tiro, 865 ms, acertou o flanco do cão. Perfuração de 25 centímetros. O animal rolando 3 metros e latindo por 8 segundos antes de silenciar, alertando o pelotão sem intenção. Reação imediata. 20 segundos de congelamento, seguido de fogo supressivo de 4 MP-40, rajadas de 10 balas cada, totalizando 40 projéteis que ricocheteavam em concreto a 50 metros de Zaitsev, erodindo 2 centímetros de parede. O capitão adaptava, ordenava 2 homens com cães reservas para flanquear pela esquerda através de um túnel de escombros de 30 metros, enquanto o grupo central de 30 erguia escudos de madeira de 1 metro quadrado, avançando 10 metros em 1 minuto. Erro plausível. Os cães farejavam o rastro de sangue de Zaitsev, mas o entulho úmido diluía o odor em 50%, levando a falsos positivos em pilhas vazias, desperdiçando 15 minutos de varredura. Zaitsev contava, 120 segundos desde o flare, segundo disparo. Alvo, handler do cão, 160 metros, soldado de 24 anos com STG-44 protótipo, raro na frente calibre 7. 92-36 mm,
Kurs, peso 4, 6 quilos, cadência de 600 tiros, minuto, ajuste para a luz do flare, paz 0, 1000 na elevação, impacto no braço esquerdo, fratura composta, o rifle caindo e disparando acidentalmente 5 balas no chão, ferindo levemente um companheiro a 2 metros com estilhaços. Agora 2 baixas diretas, mais 1 indireta, índice de 3, 75% em forças de 80. O inimigo escalava. Granadas de fragmentação lançadas em pares, modelo 24, peso 0, 6 kg cada. Explosões a 12 metros de Zaitsev, enviando 200 fragmentos de 2 gramas cada, um raspando sua manga e causando arranhão de 1 cm. Aos 15:00, o pelotão original do primeiro assalto se unia, totalizando 190 homens em um perímetro de 300 metros quadrados, com 3 MG-42 posicionados em elevações de 2 metros, capazes de cobrir 180 graus com 200 disparos, minuto. Zaitsev recuava 8 metros para uma janela lateral, o tornozelo latejando com inchaço de 4 cm, reduzindo mobilidade em 30%. Terceiro disparo. Atirador de MG-42 a 130 metros, o cano fumegando após 300 tiros. Tiro no visor, estilhaçando o vidro de 5 mm e cegando o operador em um olho, o ninho de metralhadora silenciando por 20 segundos enquanto substituição ocorria. O capitão, agora ciente pelo rádio, sniper confirmado, precisão 100% em alvos móveis, ordenava caça organizada. 40 homens em pares de busca, intervalos de 10 metros, com flares a cada 60 segundos. Paranoia crescia nos ranks alemães. Relatos contraditórios por rádio. 2 snipers de um pelotão único, mas fantasma de outro. Falta de visuais confirmados, alimentando hesitação, com soldados pausando 5 segundos extras por homem para varredura. Zaitsev, com reserva de 10 cartuchos, calculava suprimentos. Consumo de 3 em 8 minutos. Projeção de 30 minutos até esgotamento, se pressão mantida. O terreno traía. Neve fina, acumulada em 2 centímetros no porão, escorregava sob botas, causando uma queda de um alemão a 100 metros, quebrando o tornozelo em 90 graus, fora de combate sem tiro inimigo. Quarto disparo, aos 15:05, 210 segundos totais. Alvo, oficial de pelotão flanqueador, 110 metros, com binóculos Zeiss de 8x30, peso 0, 5 kg. Impacto no peito, perfuração pulmonar, o homem caindo de joelhos por 15 segundos antes de colapso, rádio chiando ordens incompletas. Baixas agora em 6 diretas, 4 indiretas, 12, 5% da força combinada. O inimigo adaptava tarde, introduzindo fumaça de granadas NB-36, liberando 50 metros cúbicos de névoa em 20 segundos, reduzindo visibilidade para 40 metros, mas vento dissipava 30% em 1 minuto, expondo flancos. Zaitsev sentiu o frio penetrando, temperatura corporal a 36 graus, mãos com tremor de 0,5 cm por minuto. Mas rotina de 300 horas em simulações frias mantinha precisão em 95%. O cerco apertava. 50 homens a menos de 80 metros, cães latindo a 50 metros, o cheiro de óleo de rifle alemão misturando-se ao mofo. Um erro alemão. Fogo amigo em silhueta errada, matando 2 em 10 segundos por confusão na fumaça, elevando perdas totais para 10. A pressão subia, com o capitão pedindo reforços, 100 homens adicionais a 500 metros, mas o labirinto de 60 mil metros quadrados de fábrica atrasava em 20 minutos. Aos 15:10, Zaitsev mirava o quinto, um cão reserva a 90 metros, silenciando o farejo mais próximo. O tiro ecoava, iniciando nova onda de supressão. 200 balas em 15 segundos, concreto desabando 1 metro ao seu lado. Ele se movia, arrastando 5 metros, o ombro sangrando 30 ml frescos. O conflito evoluía, de assalto direto para caça meticulosa, mas cada adaptação custava 2, 3 vidas, um desequilíbrio tático de 15 em letalidade, desafiando manuais de infantaria urbana que previam superioridade numérica de 5,
para supressão de snipers. O silêncio intermitente retornava, pontuado por sussurros alemães a 40 metros, o medo invisível crescendo na ausência de contato visual. Às 15h15 do 23 de outubro de 1942, o perímetro norte da fábrica de tratores em Stalingrado se contraía em um raio de 200 metros, com o ar denso de fumaça residual das granadas NB-36, dissipada parcialmente pelo vento de 20 km/h, que carregava flocos de neve mais grossos, reduzindo a visibilidade para 60 metros em rajadas. A temperatura ambiente estabilizava em 1 grau Celsius, mas o solo enlameado, com 5 centímetros de acumulação de neve úmida, congelava em placas irregulares de 10 centímetros de diâmetro, tornando cada passo um risco de escorregão com probabilidade de 40% em inclinações de 5 graus. Zaitsev, agora com perda total de 150 ml de sangue das feridas acumuladas, ombro, tornozelo e arranhão no braço, sentia a hipotermia avançar, temperatura corporal em 35,8 graus, mãos com rigidez que aumentava o tempo de recarga do Mosin Nagant em 15%. Seu rifle, com cano ainda quente a 60 graus após o 5º disparo, era limpo novamente em 20 segundos com um trapo semisseco, removendo 10 gramas de fuligem enquanto ele verificava os 2 pentes reserva. 10 cartuchos restantes, cada um com impacto potencial de 3.500 joules em alvos a 100 metros. O inimigo consolidava forças. Os 190 homens iniciais, agora reforçados por 50 do 3º pelotão, totalizando 240 operacionais em uma formação de pinça, com 80 no flanco leste, através de um corredor de entulho de 150 metros de comprimento e 20 metros de largura, e 100 no oeste, usando os destroços de um caminhão GAZ-AA como cobertura, veículo de 5 toneladas tombado com rodas de 1 metro de diâmetro enterradas 30 centímetros no solo. Os alemães adaptavam táticas. O capitão, relocando-se para uma posição elevada a 50 metros, coordenava via rádio portátil FUG-5, alcance de 2 quilômetros, transmitindo em código. Fechamento em 5 minutos, fogo indireto em sombras. Introduziam 6 cães adicionais, total de 12, farejando em pares com intervalos de 8 metros, e 4 morteiros leves de 50 milímetros, modelo 35, peso 14 quilos cada, capazes de disparar 15 granadas por minuto a 800 metros, mas aqui limitados a 100 metros por precisão urbana. Zaitsev posicionava-se em uma trincheira improvisada no 2º andar de um anexo da fábrica. Uma depressão de concreto de 2 metros de profundidade e 1 metro de largura, cercada por vigas de aço de 5 centímetros de espessura que absorviam 70% dos impactos de 7,90 mm. Ele ajustava a respiração, inspiração de 5 segundos para compensar o tremor, expiração controlada em 8. Pulso a 90 batimentos por minuto, apesar da fadiga de 45 minutos contínuos de tensão. Seus olhos, treinados em 600 horas de observação noturna, escaneavam o horizonte enevoado a 120 graus, calculando distâncias. O grupo leste a 140 metros, movendo-se em crawls de 3 metros por minuto. O oeste a 110 metros, com metralhadoras MG-42 em bipés elevados, 0,5 metro, cobrindo arcos de 90 graus cada. O silêncio era pontuado por cliques de rádios a 30 segundos de intervalo e o arrastar de botas, volume de 25 decibéis filtrado pelo vento. Aos 15h18, o 6º disparo. Zaitsev mirava o handler de cão mais avançado no flanco leste a 130 metros, soldado de 26 anos com MP-40 ao ombro. O animal de 38 quilos puxando a coleira de couro de 1 metro. Ajuste para fumaça residual, base 0,3000 na deriva lateral, causada por densidade de partículas de 20% no ar. Gatilho pressionado em 5 quilos de força. O tiro acertava o pescoço do handler, seção da jugular, hemorragia de 300 milímetros por minuto, o corpo caindo sobre o cão, que latia por 12 segundos, alertando o pelotão sem controle. Consequência imediata.
O animal corria descontrolado por 20 metros, colidindo com um companheiro e causando tropeço em 2 soldados, que disparavam involuntariamente 15 balas no chão, erodindo 1 centímetro de solo lamacento. Reação inimiga em camadas. 10 segundos de pausa para identificação, seguidos de fogo supressivo de 3 MG-42, totalizando 180 disparos em 15 segundos. Cadência reduzida para 800 tiros, minuto por superaquecimento iminente, fragmentos de concreto voando a 4 metros de Zaitsev, um estilhaço de 8 gramas raspando sua luva e cortando a palma em 5 centímetros de profundidade. O capitão cometia erro plausível. Ordenava morteiros sem coordenadas precisas, granadas de 50 milhas caindo a 80 metros do alvo, explodindo em raio de 10 metros e matando um alemão por fogo amigo, além de ferir 3 com estilhaços de 4 gramas cada, elevando baixas indiretas para 7. Adaptação rápida. Dividia o flanco leste em subgrupos de 10, avançando em zigue-zague de 5 metros por onda, intervalos de 12 segundos para escuta, enquanto no oeste introduziam fita adesiva refletiva em uniformes para sinalização manual, reduzindo confusão em 25% na baixa luz. Zaitsev recuava 4 metros dentro da trincheira, o tornozelo inchado limitando velocidade a 1 metro por 10 segundos, suor misturado a sangue congelando na pele exposta. Aos 15:22, 7º disparo. Alvo, operador de morteiro no oeste a 95 metros, ajustando o tubo de 2 metros de comprimento com ângulo de 45 graus. Respiração. Pausa de 4 segundos na expiração para alinhar a mira PU em 2,5 inches, compensando o vento em 0,8 mil. Impacto no ombro esquerdo, deslocamento da articulação, o morteiro tombando e disparando prematuramente uma granada que explodia a 20 metros, fragmentando o tubo e ferindo o assistente em 2 centímetros de cortes. Agora, 8 baixas diretas, 10 indiretas, índice de 5% em 240 homens, um desvio de 15% da doutrina alemã que previa perdas abaixo de 5% em cercos urbanos com superioridade. 21. Escalada de violência. Aos 15:25, o primeiro morteiro acertava perto, a 15 metros, onda de choque de 200 kPa derrubando Zaitsev por 2 segundos, poeira de 50 gramas aderindo ao rifle e reduzindo precisão em 10% até limpeza. Os alemães aprendiam. O capitão relocava 20 homens para posições elevadas, telhados de 3 metros com visão de 180 graus, equipados com carabiner 98K e lunetas ZF-39 de 4 rios, peso adicional de 0,4 kg, buscando contra-atiradores. Relatos de rádio fragmentados, baixas em 8%, sniper em trincheira norte, mas contradições. Movendo-se para leste, alimentavam paranoia, com soldados pausando 8 segundos extras por homem, varrendo sombras vazias e desperdiçando 30% de munição em falsos positivos. Um erro humano. Um cão farejava o rastro correto a 70 metros, mas o handler tropeçava em entulho gelado, caindo e quebrando o punho em 45 graus, atrasando o flanco em 2 minutos. Zaitsev calculava 7 minutos desde o reforço, consumo de 2 cartuchos, projeção de 20 minutos até esgotamento total se ritmo mantido. 8º disparo aos 15:28, 780 segundos totais desde o início. Alvo, atirador alemão no telhado oeste a 85 metros, silhueta contra o céu cinzento, rifle com cano de 60 centímetros refletindo luz fraca, ajuste para elevação, paso 0,4 mil pela posição 3 metros acima, tiro no peito, perfuração de 18 centímetros, o homem caindo 5 metros e impactando o solo com 70 quilos, matando instantaneamente e alertando o pelotão abaixo com o baque de 40 decibéis. Reação. Flares adicionais. 3 NB-39 subindo em 10 segundos, iluminando 250 metros quadrados com 500 candelabros, expondo a trincheira de Zaitsev por 40 segundos e forçando-o a se enterrar sob entulho de 20 centímetros. Poeira inalada, causando tosse abafada de 5 segundos. O inimigo apertava o cerco.
60 homens a menos de 60 metros, divididos em 4 ondas de 15, intervalos de 6 metros, com MP-40 em modo burst de 5 balas para conservação, mas fogo cruzado acidental matava 2 alemães em 20 segundos por sobreposição de arcos. Adaptação tardia e introdução de minas antitanque Tellermine 35, adaptadas para antipessoal. Peso 5 quilos cada, raio de 4 metros, plantadas em caminhos prováveis a 50 metros, mas o terreno irregular ativava uma prematuramente, ferindo 4 em fragmentos de 10 gramas. Zaitsev sentia a pressão. Temperatura corporal caindo para 5 graus, visão periférica reduzida em 15% por fadiga, mas sua rotina de 400 horas em emboscadas prolongadas mantinha foco, com 8 cartuchos reserva. O 9º disparo preparava-se, mirando o cão líder agora a 55 metros, latidos ecoando a 35 decibéis. O conflito evoluindo para um cerco total, com perdas alemãs em 12 diretas e 15 indiretas, 25% da força, um ratio de 20 que questionava a eficácia de doutrinas de infantaria em labirintos como Stalingrado, onde o entulho de 70 mil toneladas neutralizava números em 40%. O vento uivava, carregando o fedor de pólvora e feridas abertas, enquanto sussurros alemães a 40 metros revelavam o medo. Ele vê tudo, dito em voz baixa, sem visual confirmado. Às 15h32 do 23 de outubro de 1942, o cerco na fábrica de tratores de Stalingrado se estreitava para um raio de 150 metros, com a fumaça das granadas NB-36 agora misturada a nuvens de neve que caíam a uma taxa de 2 cm por hora, reduzindo a visibilidade para 40 metros em densidade média e criando camadas de gelo fino de 1 centímetro sobre o entulho, que rangia sob pesos de 80 quilos, com volume de 30 decibéis. A temperatura ambiente descia para 0 graus Celsius, com vento de 22 km/h, desviando trajetórias de projéteis em 1000, enquanto o solo congelado formava crostas que suportavam 50 quilos por metro quadrado antes de rachar. Zaitsev, com perda acumulada de 200 ml de sangue das feridas, ombro latejando com inchaço de 5 cm, tornozelo em 6 centímetros e palma da mão sangrando 20 ml frescos. Registrava temperatura corporal de 2 graus, tremor nas mãos de 1 cm por minuto, que elevava o tempo de mira em 20%. Seu Mosin Nagant, com 8 cartuchos reserva nos pentes, era reposicionado na trincheira de 5 metros de comprimento, o cano apoiado em uma viga de 4 centímetros de diâmetro para estabilidade, enquanto ele limpava a mira PU de 3 e 5x com a manga, removendo 5 gramas de condensação que obscureciam 10% do campo visual. O inimigo totalizava 240 homens operacionais, agora com 20 adicionais do 4º pelotão chegando pelo sul a 400 metros, formando uma rede de 280 em um perímetro de 250 metros quadrados, divididos em 6 grupos de 40 a 50, intervalos de 8 metros para evitar enfileirados. O capitão alemão, de 38 anos com experiência de 6 anos em frontes orientais, coordenava de uma posição central elevada a 40 metros, usando o rádio Fuge-5 para transmitir. Cercos convergentes, morteiros em 30 segundos, priorize detecção térmica. Eles introduziam 8 novos cães, total de 20, farejando em trios com guias de 2 metros e 6 morteiros de 50 mm posicionados em bases de 1 metro, capazes de 12 disparos por minuto, com granadas de alto explosivo de 0,9 kg cada, raio de letalidade de 8 metros. Erro inicial na adaptação. Os flares NB-39, lançados a intervalos de 45 segundos, iluminavam 300 metros quadrados com 2,0 candelabros, mas o vento dissipava 40% da luz em 20 segundos, criando bolsões de sombra de 5 metros, onde Zaitsev se movia 2 metros por minuto. Zaitsev escutava os latidos a 50 metros, ecoando por 15 segundos antes de comandos abafados os silenciarem.
seu pulso subindo para 95 batimentos por minuto, apesar da rotina de 500 horas em simulações de cerco que o condicionavam a ignorar ruídos periféricos. Aos 15h35, nono disparo. Ele mirava o cão líder no flanco sul, a 55 metros. Animal de 42 quilos, com focinho úmido farejando 10 centímetros acima do solo gelado. Respiração. Inspiração de 6 segundos para estabilizar o tremor. Pausa de 5 na expiração. Ajuste na mira. Place 0, 5.000 para o vento cruzado e 0, 2 para a queda de neve que adicionava 0, 3 gramas de resistência por bala. Gatilho em 2, 8 quilos de pressão. O tiro, a 865 ms, perfurava o crânio do cão em 0,06 segundos, o corpo de 42 quilos caindo inerte e rolando 2 metros downhill, colidindo com o handler, que tropeçava, quebrando o nariz em impacto de 20 km/h e sangrando 50 ml. Reação imediata, 12 segundos de confusão no Grupo Sul, com 5 MP-40 disparando rajadas de 8 balas cada. Total 40 projéteis que ricocheteavam em vigas a 30 metros de Zaitsev, erodindo 3 centímetros de metal e enviando faíscas de 1 centímetro de comprimento. O capitão adaptava, ordenava 2 morteiros para fogo indireto, granadas caindo a 25 metros da trincheira, em 18 segundos, explosões de 500 kPa criando crateras de zeros, 5 metros de diâmetro e levantando 100 gramas de poeira que, inalada, causava tosse em Zaitsev por 7 segundos, reduzindo visibilidade interna para 2 metros. Erro plausível. Um morteiro desviava 5 metros por falha no ângulo de 42 graus, explodindo em meio a um subgrupo de 10 alemães, matando 2 e ferindo 4 com estilhaços de 5 gramas cada, elevando baixas indiretas para 19. Os flancos convergiam. Leste com 70 homens em ondas de 10, avançando 4 metros por minuto em zigue-zague. Oeste com 60, usando escudos de entulho empilhado a 1 metro, cobrindo arcos de 120 graus, com 4 MG-42, cadência de 900 tiros, minuto após resfriamento manual. Aos 15h38, 10º disparo. Zaitsev reposicionava 3 metros para a direita na trincheira, o tornozelo latejando com dor que reduzia a mobilidade em 40%, suor congelando em cristais de 0,2 milímetros na testa. Alvo, handler reserva no oeste, a 65 metros, de 29 anos carregando STG 44 de 6 quilos, o cão puxando 5 metros à frente. Ajuste para a sombra do flare. Base 0. 4.000 na elevação pela silhueta contra a neve. Impacto no joelho direito, fratura de tíbia em 15 centímetros, o homem caindo e gritando por 10 segundos, o cão fugindo descontrolado por 15 metros e ativando uma mina Tellermine prematuramente, explosão de raio 4 metros, ferindo 3 companheiros com fragmentos de 12 gramas. Agora, 13 baixas diretas, 22 indiretas, 12, 5% da força de 280, um índice que excedia em 20% as projeções de manuais de cerco urbano da Wehrmacht para supressão de elementos isolados. Escalada contínua. Aos 15h40, os morteiros ajustavam 3 granadas caindo a 12 metros, uma estilhaçando a viga de apoio da trincheira e expondo Zaitsev por 5 segundos. Poeira de 80 gramas, aderindo ao rifle e elevando o tempo de limpeza para 25 segundos. O inimigo aprendia tarde. O capitão introduzia buscas em pares com lanternas de 200 lumens, peso 0, 3 kg cada, varrendo 10 metros quadrados por minuto, mas a neve refletia luz em 30% a mais, criando halos que cegavam operadores por 3 segundos. Relatos de rádio contraditórios. Sniper fixo em trincheira, coordenadas 15-20. Respondido por movimento detectado leste, 2 alvos. Alimentando paranoia com pausas de 10 segundos por soldado, desperdiçando 25% de avanço projetado. Um erro humano.
Um cão farejava o rastro de sangue correto a 45 metros, mas o handler escorregava no gelo de 1 centímetro, caindo e deslocando o ombro em 60 graus, atrasando o flanco em 3 minutos e permitindo que Zaitsev contasse 180 segundos de intervalo. Zaitsev sentia a fadiga. Visão embaçada em 20% nas bordas por hipotermia. Pulso irregular a 100 batimentos. Mas 700 horas de prática em isolamento mantinham precisão em 90%. 11º disparo, aos 15:42. 0,20 segundos totais. Alvo. Operador de MG-42 no flanco leste, a 50 metros. Cano a 150 graus após 400 tiros. Bipé de 2 quilos afundado, 5 centímetros no solo. Respiração. Inspiração de 7 segundos. Pausa de 6. Ajuste para fumaça. 0,2000 na deriva. Tiro no pescoço, seção de artéria, morte em 8 segundos. A metralhadora tombando e disparando 20 balas acidentalmente no teto, colapsando 50 quilos de entulho sobre 2 alemães, soterrando-os em 1 metro de profundidade. Reação. Fogo supressivo intensificado, 5 MG-42, cuspindo 250 balas em 20 segundos, concreto rachando 4 centímetros ao redor da trincheira, um ricochete de 90 milímetros ferindo o antebraço de Zaitsev em 2 centímetros de profundidade, sangramento de 40 ml. O cerco evoluía. 80 homens a menos de 40 metros, em formação de diamante com intervalos de 5 metros, introduzindo granadas de fumaça adicionais para mascarar avanços, liberando 80 metros cúbicos em 25 segundos, mas vento dissipava 50% em 40 segundos, expondo 20 soldados a contrafogo potencial. Adaptação. O capitão pedia artilharia leve a 1 km com canhões, PAC-38 de 50 metros, peso 1 tonelada cada, alcance 800 metros, mas atraso de 15 minutos pelo labirinto de 80 mil toneladas de detritos. Baixas subiam para 14 diretas, 26 indiretas, 14% da força, ratio de 25 que desafiava doutrinas prevendo neutralização em 10 minutos com superioridade, 30, Paranoia crescia. Sussurros a 25 metros. Ele atira antes de vermos, sem visuais. Falta de dados forçando hesitações de 12 segundos. Zaitsev recarregava em 12 segundos, 7 cartuchos restantes, o frio penetrando ossos, enquanto um morteiro errante matava um alemão a 35 metros. O eco de 50 decibéis misturando-se ao uivo do vento. O conflito se arrastando em um equilíbrio precário de sombras e números. Às 15:45 do 23 de outubro de 1942, o núcleo do cerco na fábrica de tratores de Stalingrado se condensava em um raio de 100 metros, com a neve caindo a 3 cm por hora, formando uma camada de 5 cm sobre o entulho, que crepitava sob botas com ruído de 35 decibéis em superfícies irregulares de 20 graus de inclinação. A temperatura ambiente registrava 1 grau Celsius, com umidade de 95% que congelava o suor nas feridas de Zaitsev, elevando o risco de infecção em 30% sem tratamento, enquanto o vento de 25 km/h desviava balas em 2.000 a distâncias abaixo de 50 metros. Seu Mosin Nagant, com 7 cartuchos nos pentes reserva, era apoiado em uma borda de concreto rachado de 30 centímetros de altura, o cano a 50 graus após resfriamento natural, e a mira PU, embaçada por 5% de condensação que ele limpava com o polegar em 10 segundos, restaurando 90% da clareza. Zaitsev, com perda de 250 ml de sangue total, ombro inchado em 6 centímetros, tornozelo em 7 centro, antebraço sangrando 50 milímetros frescos e palma da mão latejando. Mantinha a temperatura corporal em 35 graus, tremor nas mãos de 2 centímetros por minuto, que alongava o ciclo de mira para 15 segundos. Mas sua rotina de 800 horas em posições defensivas isoladas preservava precisão em 85%. O inimigo,
Agora 280 homens operacionais, com 30 adicionais integrados do 5º pelotão a 300 metros, formavam uma grade de contenção em 200 metros quadrados, dividida em 8 subgrupos de 30 a 40, intervalos de 6 metros para minimizar exposições enfileiradas. O capitão alemão, coordenando de um ninho elevado a 35 metros, com visão de 200 graus, transmitia via Fuji 5. Reconhecimento formal. Sniper solitário. Precisão letal 1,20. Convergência total em 4 minutos. Eles adaptavam com 10 cães restantes, farejando em quartetos com correntes de 5 metro e 8 morteiros de 50 milímetros em posições fixas de 8 metro de elevação, disparando 10 granadas por minuto com precisão ajustada por observadores, com binóculos Zeiss de 10-40, peso 6 kg. Introduziam contramedidas. 12 atiradores com carabiner 98K e lunetas ZF-39, posicionados em pares a 40 metros de intervalo, cobrindo arcos de 60 graus cada, doutrina que previa neutralização de snipers em 8 minutos com fogo de precisão em 70% de acertos a 100 metros. Zaitsev detectava o avanço, cliques de rádios a 20 segundos de frequência e arrastar de metal em 40 decibéis a 45 metros. Seu pulso estabilizava em 98 batimentos por minuto, visão periférica contraída em 25% pela fadiga de 73 minutos totais. Aos 15:47, 12º disparo, mirava o atirador alemão mais próximo no flanco norte, a 45 metros, silhueta de 8 metro contra flare residual, rifle de 9 quilos com cano de 60 centímetros. Respiração, inspiração de 8 segundos, pausa de 7 na expiração para compensar tremor. Ajuste, 6.000 para vento e 3 para neve densa, adicionando 5 gramas de arrasto. Gatilho em 3 quilos de pressão. O tiro perfurava o ombro esquerdo, fratura de húmero em 12 centímetros, o alemão caindo 5 metro e ativando o rádio com grito abafado de 8 segundos, alertando o subgrupo de 30. Consequência, o parceiro disparava 10 balas de carabiner em arco errático, ricocheteando a 15 metros de Zaitsev e ferindo um cão em 5 centímetros de profundidade. Reação em fases. 8 segundos de congelamento, seguidos de fogo de supressão de 4 MG-42, 200 disparos em 18 segundos a cadência de 0,0 tiros, minuto, fragmentos de concreto de 10 gramas voando a 3 metros, um estilhaço de 4 gramas cortando a orelha de Zaitsev em 1 centímetro. Sangramento de 15 mm. O capitão ordenava morteiros coordenados. 4 granadas de 50 milímetros caindo em padrão de cruz a 10 metros da trincheira em 25 segundos. Explosões de 800 kPa, criando crateras de 0,4 metro e levantando 150 gramas de poeira que obstruíam a mira por 12 segundos. Erro humano. Um observador ajustava ângulo em 48 graus, sem compensar vento, desviando uma granada a 8 metros para um subgrupo leste, matando 3 alemães e ferindo 5 com estilhaços de 6 gramas, totalizando baixas indiretas em 31. Adaptação. Realocavam 40 homens para um assalto frontal em leque de 20 metros de largura, avançando 2 metros por minuto em crawls, com lanternas de 250 lumens, varrendo 8 metros quadrados por par. Mas reflexos na neve cegavam 20% dos operadores por 4 segundos. Aos 15:50, 13º disparo. Zaitsev arrastava-se 2 metros para a esquerda na trincheira, o antebraço enfaixado improvisadamente com trapo de 15 centímetros, reduzindo o fluxo sanguíneo em 50%, mobilidade em 45%. Alvo. Handler de cão no assalto frontal, a 40 metros, de 22 anos com MP40 de 9 quilos. O animal de 36 quilos, farejando 5 centímetros do solo. Ajuste para poeira. Base 5.000 na deriva lateral, por partículas de 25% no ar. Impacto no peito, perfuração de 20 centímetros.
O homem caindo sobre o cão que latia por 10 segundos, causando pânico em 5 soldados que disparavam 25 balas no vazio, erodindo 2 centímetros de parede a 20 metros. Agora, 15 baixas diretas, 34 indiretas, 17, 5% da força de 280, excedendo em 25% as doutrinas de cerco que alocavam 41 para a eliminação em 12 minutos. Escalada organizada, aos 15:52. O capitão iniciava a tentativa de eliminação formal, designando 60 homens em 3 ondas de 20, intervalos de 4 metros, com 6 atiradores de elite avançando em pares para a triangulação, lunetas F-39 ajustadas para 50 metros com precisão de 80%. Morteiros pausavam por 30 segundos para evitar fogo amigo, enquanto 8 cães restantes eram liberados em matilha controlada, correntes removidas a 30 metros. Relatos de rádio unificavam. Alvo confirmado em trincheira central, coordenadas precisas, fogo concentrado, mas falta de visuais persistia, com contradições. Movimento detectado, forçando pausas de 15 segundos por onda. Zaitsev ouvia os latidos a 35 metros, ecoando 20 segundos, seu tremor elevando o erro de mira para 10%. Mas 900 horas de prática em cercos mantinham controle. 14º disparo aos 15:54, 140 segundos totais. Mirava o atirador de elite líder na segunda onda, a 35 metros, rifle com luneta refletindo luz fraca de flare. Respiração. Inspiração de 9 segundos. Pausa de 8. Ajuste. 4.000 para queda de neve de 2 centímetros acumulada. Tiro no crânio, morte instantânea, o corpo de 75 quilos caindo e rolando 3 metros, colidindo com parceiro que tropeçava em gelo de 5 centímetros, deslocando o joelho em 30 graus e atrasando a onda em 1 minuto. Reação. Supressão imediata de 5 MG-42, 300 balas em 25 segundos, rachando a trincheira em 5 centímetros de profundidade, poeira de 200 gramas forçando Zaitsev a cobrir a boca por 10 segundos. Um morteiro acertava a 8 metros, onda de choque de 2. 00 kPa, arremessando-o 1 metro para trás. Contusão no quadril, com inchaço de 4 centímetros em 30 segundos. O inimigo pressionava. Ondas convergiam a 25 metros, 80 homens totais no assalto final, com granadas Steel Hand Grenade arremessadas em arcos de 20 metros, 6 explosões em raio de 12 metros, enviando 300 fragmentos de 3 gramas, 2 raspando a trincheira e ferindo a perna de Zaitsev em 3 centímetros de profundidade, hemorragia de 60 milho. Adaptação tardia. Introduziam fumígenos NB-36 em sequência, 100 metros cúbicos de névoa em 30 segundos, reduzindo visibilidade para 20 metros, mas vento dissipava 60% em 50 segundos, expondo 15 soldados. Erro. Fogo cruzado em névoa matava 4 alemães em 15 segundos, baixas indiretas em 38. O capitão, vendo falha parcial, avanço estagnado em 70% do projetado. Pedia artilharia PAC-38, mas atraso de 10 minutos pelo terreno de 90 mil toneladas. Zaitsev recuava a 1 metro, temperatura corporal a 34, 8 graus, visão reduzida em 30%, 6 cartuchos restantes. 15º disparo aos 15:57. Alvo. Operador de rádio no centro, a 30 metros, Fuge-5 de 5 quilos chiando ordens. Impacto no braço, rádio destruído, comunicações fragmentadas por 40 segundos, baixas diretas em 16, totais em 18, 75% de 280, ratio 1, 28, desafiando manuais que previam sucesso em 15 minutos com 50, 1. Paranoia máxima, sussurros a 20 metros, invisível, perdas 19%, hesitações de 20 segundos, cães latindo sem rumo a 15 metros. O cerco falhava parcialmente, pressão ininterrupta mas ineficaz, enquanto Zaitsev contava 75 minutos, o equilíbrio de sombras persistindo em números que negavam a doutrina militar.
Às 16h00 do 23 de outubro de 1942, o epicentro do cerco na fábrica de tratores de Stalingrado se contraía para um raio de 80 metros, com a neve acumulada em 2,5 cm formando crostas geladas de 2 cm de espessura sobre o entulho que suportavam 40 quilos por metro quadrado antes de cederem com estalos de 40 decibéis em inclinações de 10 graus. A temperatura ambiente caía para 2 graus Celsius, com umidade de 96% que congelava o ar exalado em cristais de 0,3 mm, enquanto o vento de 27 km/h desviava trajetórias de projéteis em 4.000 a distâncias inferiores a 40 metros, e o solo endurecido limitava escavações a 5 centímetros de profundidade sem ferramentas. Zaitsev, com perda total de 300 ml de sangue das feridas acumuladas, ombro em 7 cm de inchaço, tornozelo em 8 cm, antebraço e perna sangrando 70 ml adicionais, orelha latejando com 20 ml, registrava temperatura corporal de 34,5 graus, tremor nas mãos de 5 cm por minuto que estendia o ciclo de recarga do Mosin Nagant para 18 segundos, mas sua rotina de 1,00 horas em defesas prolongadas isoladas sustentava precisão em 80%. O rifle, com 6 cartuchos nos pentes reserva, era realinhado na trincheira agora danificada em 6 centímetros de rachaduras, o cano apoiado em uma placa de metal de 3 centímetros de espessura para compensar instabilidade, e a mira PU limpa de 8% de condensação em 12 segundos, restaurando 85% do campo visual. O inimigo atingia 280 homens operacionais, reforçados por 20 do 6º pelotão a 200 metros, totalizando 300 em uma malha de contenção de 150 metros quadrados, subdividida em 10 grupos de 30, intervalos de 5 metros para otimizar cobertura. O capitão alemão, de 38 anos, com 7 anos na frente oriental, formalizava o reconhecimento via rádio Fuji 5 de um posto a 30 metros. Sniper identificado como anomalia estatística, 16 confirmações diretas, rátio 1,28. Doutrina de eliminação total ativada em 3 minutos. Eles consolidavam com 6 cães sobreviventes, farejando em duplas com guias de 1 metro, e 10 morteiros de 50 mm em elevações de 0,6 metro, disparando 8 granadas por minuto com coordenadas trianguladas por 15 observadores, equipados com binóculos Zeiss de 10-40 e teodolitos portáteis de 2 kg para precisão de 2 metros a 100 metros. Contramedidas evoluíam, 18 atiradores com carabiner 98K e lunetas ZF-39 em posições fixas de 25 metros de intervalo, cobrindo 360 graus com fogo de precisão projetado em 85% de acertos a 50 metros, doutrina que alocava 50, para neutralização em 10 minutos. Zaitsev percebia a convergência, latidos abafados a 30 metros, ecoando por 18 segundos e cliques de rádios a 15 segundos de intervalo, seu pulso irregular a 102 batimentos por minuto, apesar de 100 horas de condicionamento em ruídos de cerco. Aos 16:02, 16º disparo. Ele mirava o observador principal no flanco sul, a 35 metros, de 31 anos, ajustando o teodolito com mãos enluvadas de couro de 0,2 kg. Respiração. Inspiração de 9 segundos. Pausa de 9 na expiração para mitigar tremor. Ajuste. +0, 7.000 para vento e 0,4 para neve de 3 cm acumulada adicionando 0,6 gramas de resistência por bala. Gatilho em 3, 2 kg de pressão. O tiro, a 865 ms, perfurava o peito em 0,04 segundos, hemorragia pulmonar de 250 ml por minuto, o teodolito caindo e quebrando a lente de 5 cm de diâmetro, desorientando 2 observadores adjacentes por 15 segundos. Consequência, um morteiro disparava sem coordenadas. Granada caindo 12 metros no subgrupo sul, explosão de 900 kPa, matando 2 alemães e ferindo 4 com estilhaços de 7 gramas cada.
Reação estratificada. 10 segundos de hesitação para recalibração, seguidos de fogo concentrado de 6,42, 350 disparos em 30 segundos à cadência de 100 tiros, minuto, fragmentos de concreto de 12 gramas projetados a 2 metros da trincheira, um ricochete de 92 metros raspando o capacete de Zaitsev e causando concussão leve, com zumbido de 20 decibéis por 5 minutos. O capitão ordenava a eliminação organizada, 80 homens em 4 ondas de 20, intervalos de 3 metros, com 8 atiradores de elite avançando em trios para triangulação. Lunetas F-39, calibradas para 30 metros com 90% de precisão, enquanto morteiros pausavam 40 segundos para realinhamento. Erro plausível. Um atirador de elite ajustava a mira em 8.000 sem compensar neve, desviando o tiro 4 metros e atingindo um cão em 10 centímetros de profundidade. O animal correndo descontrolado por 12 metros e colidindo com um handler, causando queda em gelo de 2 centímetros e fratura de punho em 50 graus. Adaptação. Realocavam 50 homens para bloqueio de saídas da trincheira, usando escudos de vigas de 4 centímetros de espessura empilhadas a 2 metros, avançando 5 metros por minuto em formação de escada. Aos 16:05, 17º disparo. Zaitsev deslocava-se 5 metros para trás na trincheira colapsada em 7 centímetros. O quadril contuso reduzindo mobilidade em 50%, sangue congelando em crostas de 0,5 milímetros nas feridas. Alvo. Atirador de elite na primeira onda, a 30 metros, rifle com luneta refletindo flare fraco. Silhueta de 7 metro. Ajuste para poeira residual. Base 6.000 na deriva por partículas de 30% no ar. Impacto no pescoço, seção de veia, morte em 6 segundos. O corpo tombando e ativando granada de mão acidentalmente presa ao cinto. Explosão de raio 10 metros, ferindo 3 companheiros com 150 fragmentos de 4 gramas. Agora, 17 baixas diretas, 42 indiretas, 19, 7% da força de 300. Um desvio de 30% da doutrina alemã, que previa perdas abaixo de 10% em eliminações formais com superioridade 60. 1. Escalada máxima. Aos 16:07, a tentativa de eliminação falhava parcialmente, com ondas estagnadas a 25 metros por fogo cruzado inadvertido. 5 alemães mortos, em 20 segundos por sobreposição de arcos de 45 graus em névoa densa. Enquanto morteiros reiniciavam com 5 granadas, caindo em padrão de estrela a 7 metros da trincheira, em 35 segundos, uma explodindo a 5 metros e enviando onda de choque de 200 kPa, que arremessava Zaitsev 2 metros, fraturando costela em 3 centímetros e causando hemoptise de 30 mil. O capitão, relocando para 25 metros com 10 guardas, transmitia: falha em 40%, reforços artilharia em 5 minutos, contenção absoluta. Introduziam 4 cães finais em assalto coordenado, liberados a 20 metros, e 20 atiradores adicionais com carabiner em posições elevadas de 2 metros, cobrindo 270 graus. Relatos de rádio unificavam mais contraditórios. Alvo ferido, coordenadas 10-15, contestado por movimento evasivo, perdas 20%, gerando pausas de 18 segundos por subgrupo, desperdiçando 35% do avanço em varreduras vazias. Erro humano. Um cão farejava o rastro correto a 20 metros, mas escorregava em crosta de 2,5 cm, quebrando pata em 90 graus e latindo por 25 segundos, alertando Zaitsev sem avanço. Zaitsev registrava 93 minutos totais, consumo de 2 cartuchos, projeção de 15 minutos até esgotamento com 5 restantes, visão periférica em 35% por hipotermia e fadiga. 18º disparo, aos 16:10, 260 segundos acumulados. Mirava o handler de cão avançado a 25 metros, de 27 anos com MP40, o animal de 35 quilos a 0,5 metro. Respiração, inspiração de 10 segundos, pausa de 10. Ajuste, 0, 5.000 para vento e neve de 3, 5 summit.
Tiro no joelho, fratura composta de 18 centímetros, o homem caindo e o cão atacando descontrolado, mordendo um companheiro em 5 centímetros de profundidade e causando pânico com 10 balas disparadas no grupo. Reação: supressão de 7 MG-42, 400 balas em 35 segundos, trincheira erodida em 8 centímetros, um estilhaço de 5 gramas perfurando a bota de Zaitsev e ferindo o pé em 2 centímetros, hemorragia de 25 ml. O cerco totalizava falha parcial, 100 homens a 20 metros, mas estagnados em 50% do perímetro por minas ativadas prematuramente. 3 explosões de Tellermine, ferindo 6 alemães em fragmentos de 15 gramas, enquanto a artilharia PaK-38 atrasava 8 minutos pelo entulho de 100 mil toneladas. Baixas subiam para 18 diretas, 50 indiretas. 22, 7% de 300, rátio 1. 32, que invalidava doutrinas de eliminação urbana prevendo sucesso em 20 minutos com 70. 1. O labirinto neutralizando números em 50%. Paranoia culminava. Sussurros a 15 metros. Anomalia 23% perdas, ele persiste. Hesitações de 25 segundos. Cães silenciados sem rumo a 10 metros. Zaitsev recarregava em 20 segundos. 4 cartuchos restantes. Temperatura corporal a 34,2 graus. O equilíbrio de sombras rompendo levemente, mas o conflito se estendendo além dos 90 segundos iniciais para 2.000 vidas totais na fábrica, com o vento carregando ecos de 120 baixas confirmadas em 105 minutos. A guerra prosseguia nos escombros, números frios registrando uma persistência estatística contra a máquina.